Boa noite a todos. Vamos dar início, né, à noite de hoje, ao trabalho da noite de hoje. A casa que está coordenando hoje é a minha casa, é o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nossa casa fica na rua Antônio Alexandre, na Vila Domingos Lopes, próximo ao Mercado Produtor, ao Star Shop. Bom, eu tenho alguns anúncios a fazer. Eu quero fazer um anúncio da palestra espírita com o Divaldo Franco, em Juiz de Fora, no dia 6 de agosto, sexta-feira, às 20 horas. Vai ter o lançamento do livro dele, Momentos de Sublimação, comemorando os 60 anos de sua presença em Juiz de Fora. No Trade Hotel. No Trade Hotel. A colaboração espontânea com um quilo de alimento não perecível será bem-vinda com apoio da AME de Juiz de Fora. E o local, Trade Hotel, Avenida Itamar Franco, 3800, Cascatinha. Está aqui. Quero também passar para vocês, lembrando do teatro domingo, né? A apresentação da companhia de teatro Ciana Master. Os ingressos estão à venda na Livraria Espírita. Eu quero pedir desculpa, todo ano eu peço, mas vou pedir de novo porque eu fico nervosa. Não sou marinheira, mas estar aqui na presença de vocês, realmente a gente fica meio nervoso. A nossa oradora todos conhecem, é a Sueli Caldas. E nesse momento nós vamos iniciar fazer uma prece de abertura, né? E depois nós vamos ter o sorteio dos livros. Eu peço a vocês que não vão de imediato no final da palestra, tá bom? Então vamos à nossa prece e levar o nosso pensamento a Deus, aos bondosos amigos que estão aqui, envolvendo a cada um de nós com as suas bênçãos, derramando sobre a nossa querida oradora, para que as suas palavras possam tocar o nosso coração, que nós possamos sair daqui revigorados, de luz, de bênçãos, de harmonia, para uma boa prática do Espiritismo. Pai nosso que está aqui em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que alimenta o corpo e o espírito dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoarmos de todo o coração os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em perturbação, mas livra-nos de praticar o mal. Que assim seja. Obrigado, Senhor. E agora, com a palavra, a Sueli, com o tema Recados do Além. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Queridas irmãs, queridos irmãos, é muita alegria minha voltar a essa casa. Já vim aqui algumas vezes, anos atrás, e sempre que retorno é a mesma alegria e também usufruindo desse ambiente espiritual que é muito importante. Nós sentimos a presença dos benfeitores, dos amigos espirituais, e isso nos enriquece, vibratoriamente falando, nos traz essa alegria interior que a doutrina espírita nos proporciona. Nós vamos falar esse tema, Recados do Além. Há uma multidão de testemunhas, que é uma frase, como nós vamos ver, de Paulo, o apóstolo. Paulo vai escrever aos Hebreus uma epístola e ele vai dizer o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É o capítulo 12 e o versículo 1. Nós vemos aqui Paulo já trazendo essa noção que nós estamos envolvidos e rodeados
de uma grande nuvem de testemunhas. E isso é uma realidade que a doutrina espírita veio comprovar. Realmente, cada um de nós tem a acompanhá-lo uma nuvem de testemunhas, por incrível que pareça. São nossos parentes, familiares, que desencarnaram antes e que já estão há mais tempo na pátria espiritual. São benfeitores, amigos da espiritualidade que nos estão ajudando, desde da nossa atual reencarnação. Tudo isso, mas também temos aqueles outros, os desafetos. Temos aqueles que, de uma forma ou de outra, às vezes estão procurando nos causar problemas, dificuldades, sofrimentos, dentro de uma probabilidade para cada um, logicamente, que pode ser mais grave, mais simples, mais leve, dependendo do nosso passado, dependendo dos nossos compromissos, de tudo aquilo que semeamos. Porque, como disse o mestre, a cada um segundo as suas obras. E aí nós temos diante de nós nossas obras, na atual romagem evolutiva. Mas nós vamos começar falando um pouquinho a respeito dessa pergunta. Existe vida após a morte? E nós vamos enfocar especialmente o livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro da codificação pouco conhecido do movimento espírita. Os espíritas nem sempre estudam, conhecem, leem O Céu e o Inferno. E é uma obra interessantíssima, que à medida que a pessoa vai se enfronhando com a obra, à medida que vai cada vez mais aprofundando os ensinamentos que ela proporciona, vai sentindo o quão ela é importante. Vejamos o que Kardec vai apresentar nessa obra. Em O Céu e o Inferno, apresenta um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas ou penalidades. Muito bem, na obra, desde o início, Kardec vai colocar aquelas questões que são, muitas vezes, cheias de dúvidas, paradoxos, incongruências, que são, por exemplo, a questão o céu, o inferno, o purgatório, se isso existe ou não, os demônios, os anjos. Essa é a primeira parte, enfocando essas situações que são muito comentadas, ensinadas nos outros ramos do cristianismo, mas na verdade trazem dúvidas e nós sabemos que não tem uma base sólida. Por exemplo, a respeito do inferno, a respeito de se dizer que quando uma pessoa desencarna, ela só tem 2 lugares para ir. Morreu, só vai para o céu ou vai para o inferno. E menor número vai para o céu, maior número vai para o inferno. Especialmente aqueles que não seguem aquela religião que está propondo isso, que não segue o outro ramo do cristianismo que fala tanto sobre o céu e o inferno nos dias de hoje. E, portanto, o restante vai para o inferno. E eu sempre digo que nós, espíritas, já temos o nosso lugar, segundo eles, reservado no inferno. Portanto, é necessário meditarmos sobre essas coisas, não é? Para nós não ficarmos com essas ideias ultrapassadíssimas. Muito bem, então, essa é a primeira parte. Vejamos que na segunda parte estão os recados do além, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. São recados do além. Por quê? Porque são comunicações mediúnicas que eram transmitidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a qual Kardec era o presidente. Ali eles realizavam reuniões mediúnicas. Havia um grupo de sócios, um grupo seleto, que participava das reuniões mediúnicas. As reuniões, as comunicações eram psicográficas.
99% era tudo psicografia. Não havia ainda essa facilidade da psicofonia e de um esclarecedor conversando, dialogando com o espírito, comunicando. As questões todas eram transmitidas através da escrita. Muito bem, mas acontece que as comunicações eram muito variadas e Kardec começou a agrupá-las. Kardec começou a observar que os espíritos relatavam o que encontraram no mundo espiritual. Como foi aquela surpresa de cada um, de maneira geral, uma surpresa, que a vida continua, que não morreram, que estavam ali vivos, que tinham os mesmos sentimentos de bondade, de raiva, de ódio, de amor, tudo. Estavam dentro ainda da própria criatura, supondo que morreu, acabou, e vai se defrontar com a vida verdadeira. E nesse caso, a Kardec vai grupar essas categorias, porque ele foi observando, ele vai agrupá-las em categorias, porque ele observou que poderia fazer essa divisão, que era uma divisão assim, bastante pedagógica, né? Ele sendo um pedagogo, de uma divisão didática, para que pudesse esclarecer melhor. Vamos ver esse grupo que ele vai apresentar. São 7. Primeiro, espíritos felizes. Ele já começou com os espíritos que, ao se comunicarem, falavam do que encontraram devido ao fato de terem sido pessoas de bem. Pessoas que pensavam no próximo, que faziam alguma coisa em proveito do próximo e assim por diante. Pessoas de bem que no mundo espiritual encontravam o resultado do que haviam semeado. A sementeira é vida, mas nós sabemos que depois o que vem dessa sementeira nós não podemos evitar. Plantamos e depois vamos colher. A colheita é obrigatória. Espíritos felizes, mas também espíritos em condições medianas, mais ou menos. E falavam também da vida que levavam, das dificuldades, mas não estavam na categoria assim, de espíritos mais elevados, quanto os espíritos felizes. Espíritos sofredores, muitos, uma grande maioria, espíritos sofrendo. Primeiro também o impacto de continuarem vivos, de terem que entender aquilo que estava acontecendo. E depois o resultado do que haviam feito, o que deixaram de fazer, o que fizeram mal feito, o quanto prejudicaram o próximo e assim por diante. Os sofrimentos, também desencarnações às vezes traumáticas, difíceis, tudo isso englobando esses espíritos que se comunicavam e que Kardec denominou de espíritos sofredores. Mas há o grupo dos suicidas. O grupo dos suicidas, todos eles vinham narrar a tremenda angústia, espantosa condição de continuarem vivos e sentindo aquilo tudo que planejaram realizar para tirar a própria vida. O sofrimento dessas criaturas é muito intenso, nós sabemos disso. É claro que tem atenuantes e agravantes. Atenuantes é porque a pessoa não tem conhecimento, não sabe de nada, a pessoa muitas vezes toma vamos dizer, alguma coisa que possa levá-la ao suicídio, à morte, digamos assim, usa de algum meio, algum processo qualquer para acabar com a própria vida. Do lado de lá, vai encontrar consigo mesmo. E aí, com o resultado daquilo. Hoje, abrindo parêntese, nós estamos vivendo uma incidência incrível de suicídios. As pessoas se suicidam por qualquer aborrecimento, por qualquer coisa. Essa semana, casos que me foram relatados, que a gente fica assim, estarrecido, como uma pessoa dá um tiro na cabeça, se joga de um andar altíssimo, faz isso ou se joga debaixo de um trem, faz isso e faz aquilo por um aborrecimento, muitas vezes amoroso. Era amor? Como é que pode uma coisa dessas? Então a pessoa, um aborrecimento, alguém que quebra um relacionamento, que rompe um relacionamento,
é motivo para a pessoa, às vezes, achar que a vida não vale nada, que ela não vai conseguir continuar sozinha sem aquela pessoa. São pessoas que não se amam, que não têm conhecimento da divindade de Deus. Hoje em dia, como estão transmitindo a ideia de Deus, como estão falando de Jesus, falam mal de Jesus hoje em dia. Contam coisas arrepiantes a respeito de Jesus, para destroçar a imagem. Isso é um plano das trevas, para acabar com a imagem do mestre, para colocar aquelas pessoas que estavam meio na dúvida, meio assim, sem rumo, sem saber o que pensar. Essas são aquelas primeiras que aderem a essas ideias completamente horríveis. Já não tenho nem palavras para dizer de tanta coisa terrível que estão falando e espraiando isso e divulgando a respeito de Jesus. Suicidas, criminosos arrependidos. Esse grupo é muito interessante. São espíritos que cometeram crimes e que depois vêm contar. Vêm contar o resultado dos crimes. E eu sempre coloco como exemplo Jacques Latour. Jacques Latour está na categoria de criminoso arrependido. Há muitos anos que eu tenho palestras sobre a vida de Jacques Latour. E Jacques Latour foi tão assim diferente que ele deu 7 comunicações. E também, a primeira delas foi muito interessante porque, como eu disse, as comunicações eram psicográficas. O médium que vai dar a primeira comunicação desse espírito, ele estava com o papel ali, com o lápis, para poder transmitir a ideia do espírito. Só que o espírito veio, aproximou-se do médium e pegou o papel, quer dizer, através da mão do médium, né? Claro, empurrando a ideia, intuindo o médium para empurrar o papel, jogar longe o lápis, e ele fala: arrependo-me, Jacques Latour. É assim que ele começa. Mas não temos tempo de contar a história do Jacques Latour. Agora cada um pega lá o livro do O Céu e o Inferno e lê lá na segunda parte Jacques Latour, que a história é muito interessante mesmo. E ele depois, na 7ª comunicação, já era um espírito totalmente voltado para reencarnar com alguma coisa alguma existência na qual ele pudesse fazer o bem. É muito interessante. E os criminosos endurecidos, os espíritos endurecidos, que se mantinham naquele ponto fixo da ideia que eles aqui na Terra também mantiveram, também o tempo todo cuidando daquele modo de pensar, realizando crimes os mais diversos e não mudaram. E esses espíritos vinham muito difícil que eles fossem encaminhados. E, por fim, expiações terrestres. Nessa categoria estão aquelas criaturas que têm uma vivência muito difícil, muito dolorosa, expiatória ou provacional grave, quando tem limitações, quando tem dificuldades as mais diversas, e a vida é uma reparação de tudo o que ficou do passado. Mas nós temos que ter cuidado. Hoje em dia, nós temos que ter essa compreensão, que só o Espiritismo para trazer para nós. A compreensão de que nem sempre uma pessoa presa ao leito, que não consegue falar, que não consegue se mexer, que não consegue andar, que não enxerga, de qualquer coisa dessa, nós não devemos jamais imaginar que ali está um criminoso, um suicida, um nazista, que nós não sabemos. E depois andavam em uma época que é um nazista, é um daqueles carrascos, é isso, é aquilo. Agora, a família ficou horrorizada ouvindo falar isso do próprio ente querido. Porque muitas vezes o espírito pediu para vir assim, para dar um salto de qualidade, para melhorar a sua condição. E aí, só rapidamente, lembremos do cego de nascença. O cego de nascença estava lá onde ele residia. Passa pelo caminho ali Jesus com os discípulos. Os discípulos, sabendo do cego de nascença,
perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para ele nascer assim? E Jesus responde o quê? Nem ele, nem os seus pais. Ele veio assim para mostrar a glória de Deus. Ou seja, que Jesus iria curá-lo. E isso ali foi então uma reencarnação para que houvesse uma coisa benéfica, que fosse exemplificada, que fosse exemplo para todos sempre, como é até os dias de hoje. Muito bem, então temos que ter esse critério, temos que ter esse cuidado. É belíssima também essa passagem do século de nascença. O relato, então, dos espíritos comunicantes, que é esse conjunto aqui, são o quê? Recados do além. Que sempre os espíritos estão buscando transmitir a palavra, ensinamentos, alguma coisa, para mostrar que estão vivos, para mostrar que a vida continua, para deixar bem claro que somos espíritos imortais. Mas vamos ver um recado do além muito interessante. Esse que vocês estão vendo aí é o Dr. Eben Alexander. Que o Dr. Eben Alexander, ele é lá dos Estados Unidos e ele é um médico que dá aulas na Universidade de Harvard e também é um cirurgião que tem a especialidade de fazer cirurgias no cérebro. E essa criatura, ele vai ter uma experiência que é chamada de experiência de quase morte, EQM, experiência de quase morte. Ele vai ter uma experiência assim fantástica. E esse homem, muito conceituado, muito conhecido, ele vai um dia dormir e acorda passando mal. Ele acorda com uma dor de cabeça insuportável. E ele parecia que ia ficar louco com aquela dor de cabeça. E aí a sua esposa, na mesma hora, ainda falou com ele, quem sabe se ele tomasse um banho morno, um banho quente, qualquer coisa lá para poder ver se melhorava, um banho de imersão. E ele vai fazer isso, mas só piorou. E entrou em convulsões e foi hospitalizado no próprio hospital onde ele é médico há muito tempo. E ali, os colegas dele diagnosticaram que ele estava com uma bactéria destruidora do cérebro. Uma bactéria terrível, que iria destruir todo o cérebro dele. Que não tinha jeito. Ele não ia escapar daquilo. E então, eles fizeram o que poderiam ser feito ali, esperando, se é impossível de ter uma melhora, quanto mais uma cura. A família toda em volta, achando que ele não duraria 1, 2 dias. Mas ele durou 7 dias. Nos 7 dias, quando iria começar o 7º dia, ele acordou. Ele acordou e falou. Ele estava coerente, com a memória coerente, bem. E depois, mais uns dias, ele estava totalmente bom. E houve aquele espanto, não é? Aquela surpresa. Mas por quê? Porque ele tinha tido uma experiência de quase morte. E aí o livro que ele vai lançar vai falar sobre isso. Agora já tem 3 livros, ou não sei se já tem 4. Então o livro tem o título de Uma Prova do Céu. Ele trata da jornada de um neurocirurgião à vida após a morte. E ele vai dizer nesse livro: minha experiência mostrou que a morte não é o fim da consciência e que a consciência humana continua no além-túmulo. Isso é para sacudir mesmo a inteligência daqueles todos que eram os colegas dele e das próprias pessoas em geral. Mas ele vai dizer assim: e mais importante ainda, a respeito da consciência, que ela se perpetua sob o olhar de um Deus que nos ama e que se importa com cada um de nós. Isso é muito bonito o que ele está falando. Um Deus que nos ama. Ele, naquela experiência dele, que houve um desdobramento, claro, ele, na verdade, estava com um processo gravíssimo no cérebro. Mas, acima de tudo, era o espírito imortal, que conseguiu superar aquela condição do campo físico
e foi ter essas experiências que eram necessárias para que ele pudesse dar o testemunho. Vejamos agora a continuação. Ele fala assim: questões envolvendo a alma e a vida após a morte, a reencarnação, Deus e o céu são difíceis de explicar pelos meios científicos tradicionais, que deixam implícito que essas coisas podem não existir. E aí, na sequência, de fato, a maior pista para a realidade do mundo espiritual é o profundo mistério da nossa existência consciente. Na verdade, a consciência é considerada pelos físicos da consciência como o maior mistério que existe. Vejamos aí a parte final. O que descobri do outro lado foi a imensidão e a complexidade do universo e o fato de que a consciência é a base de tudo que existe. Aí está a capa do livro Uma Prova do Céu, na primeira edição. Mas vejamos quanta coisa ele está dizendo. E o relato deles, meus irmãos, é impressionante. Vale a pena ler, porque são argumentos. Só o Espiritismo para explicar isso. Não tem outra explicação. Agora, os colegas acreditaram? Não. Os colegas médicos acreditaram? De jeito nenhum. Acharam que assim, algum delírio dele. Acharam isso, não é? E aí, mas ele continua escrevendo os livros, fazendo pesquisas e tudo mais. Agora, Joana de Anjos, ela diz assim: constituindo a população pulsante do universo, os espíritos no cristianismo têm sido a força viva e atuante ao lado de seus irmãos da retaguarda material deles necessitados. Por isso, as células cristãs do espiritismo sempre terão nas comunicações espirituais a fonte geradora de luz da imortalidade, para diminuir as sombras do caminho evolutivo, para a sustentação do ânimo dos seus membros, para o encorajamento ao trabalho, quando o desfalecimento ameace, ou as perseguições, que prosseguem sobre outros aspectos e atemorizam os corações menos fortalecidos. Está no livro Liberta-te do Mal. Ela está dizendo, portanto, que sempre as células cristãs do Espiritismo terão nas comunicações espirituais a fonte geradora de luz da imortalidade, para diminuir as sombras do caminho, para iluminar as consciências, para clarear o raciocínio. O Espiritismo é muito avançado, ele está adiante do tempo. Tudo que o Espiritismo ensina é avançadíssimo, é para mudar a perspectiva atual das criaturas, que ficam sempre voltadas para a mesmice, para não pensar, para não expandir o pensamento, porque dá muito trabalho. Expandir o pensamento, tal como a doutrina ensina, é a proposta que vem junto, é a proposta da mudança, de mudar. E a pessoa não quer mudar, porque é muito mais cômodo continuar como está, do que fazer a mudança, porque a mudança, ela vem na raiz de tudo, na base de tudo, e isso exige coragem, e isso exige disposição, que as pessoas às vezes atemorizam, estão atemorizadas com isso, têm medo, e aí é mais difícil. Mas o propósito é diminuir as sombras do caminho evolutivo, porque abre uma perspectiva luminosa. Quando a pessoa sabe que é um espírito imortal, que nunca vai morrer, que vai continuar por todo o infinito, a eternidade, que vai continuar, e que então a vida continua. São dois pontos principais. Primeiro, um espírito imortal, todos somos, cada ser humano é um espírito imortal. Segundo, a vida continua. Essas duas coisas, elas são a base para a mudança.
porque depois vem a reencarnação como processo de trazer a jornada evolutiva para aquele espírito imortal que precisa ir e vir nas reencarnações. Mas vamos falar agora de um livro muito especial, Diálogo dos Vivos. Um livro de 1974, é autoria de espíritos diversos e psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, na comemoração do 117º aniversário de O Livro dos Espíritos, em 74, não é? Muito bem, esse livro Diálogo dos Vivos é muito bom, muito interessante. Só o título já nos dá a ideia do que é Diálogo dos Vivos. Mas vamos ver como Emmanuel, que faz o prefácio do livro, vai explicar isso. Ele deu o título no prefácio de Diálogo dos Sempre Vivos. E ele começa dizendo assim: Moisés dialogou com Jeová. E o livro dos mandamentos estabelece as leis primordiais da justiça. Quer dizer, daquele diálogo, Jeová, que era a denominação de Deus, não é? E aí vem o quê? O livro dos mandamentos. Jesus dialogou com os discípulos e o Evangelho brilha lançando as normas do reino de amor. Kardec dialoga com os espíritos superiores e o livro dos espíritos surge por alicerce da doutrina espírita. Só aqui, meus irmãos, que explicação, que coisa, como que ele pega uma ideia dessa e faz a ideia se tornar tão grandiosa, não é? Que aqui são as 3 revelações e ele mostrando que há um diálogo permanente. E os vivos da terra, ele diz, e os vivos do além continuam dialogando entre si, no trato dos interesses que dizem respeito à vida imortal. Olha a beleza de tudo isso. Mas continuando, já vamos falar agora, apresentar agora o Herculano Pires, porque este livro, cada capítulo traz um comentário de Herculano Pires sobre a mensagem que foi apresentada. Aí ele vai dizer como falar ao espírito imortal. Como? Só a doutrina espírita, para falar a clareza do que é a vida, e não ficar com subterfúgios, com explicações infantis, porque essa questão de inferno, a questão de inferno, por exemplo, é coisa infantil. Quem é que vai acreditar que Deus criou seus filhos todos para depois mandar para o fogo do inferno? E tem um detalhe, o inferno é presidido por Satanás. E depois Satanás não deixa sair ninguém de lá, porque lá é eterno. Nem Deus tira seus filhos de lá. Se ele arrepender, tem que mandar deles para lá. Nem Deus, porque ali é eterno. E tem aquele fogaréu, aquelas chamas permanentes. Então, é preciso a gente entender isso. Certas coisas são para a infância da humanidade, para a mente que ainda está presa à infância, para acreditar nessas coisas. Para acreditar em Satanás, acreditar que ele... Enfim, tudo nós já sabemos. Aí ele diz assim, o Herculano: procuremos compreender o momento que vivemos na Terra. É um momento de crise, mas crise de crescimento. Essa frase é para hoje? Essa frase é para agora? Para o momento que nós estamos vivendo? Procuremos compreender o momento que vivemos na Terra. É um momento de crise. Crise de quê? De crescimento. É os Espíritos que estão dizendo. Nós estamos vivendo um momento de crise, mas é uma crise de crescimento. E nós devemos fazer o possível para que esse crescimento aconteça. Porque a espiritualidade espera isso de nós. A espiritualidade nos está impulsionando a crescer, a amadurecer como ser humano, como pessoa que quer o bem, que quer o crescimento da própria pátria, de tudo que existe, do mundo. O crescimento do mundo. É uma ideia que a espiritualidade está transmitindo. O Espiritismo encarna em seus princípios
as forças da evolução, que nos mostra essa força impulsionadora. Sua finalidade é abalar e transformar o mundo, como os espíritos disseram a Kardec. Deve abrir-se para a vida, pois sua própria fonte, que é o plano espiritual, em conjugação com a mediunidade ativa, é também a fonte da vida. Então, esse é Herculano Pires, no Diálogo dos Vivos, psicografia de Chico Xavier. Mas ele continua num outro ponto, o seguinte: vem de longe, como já vimos, e para mais longe avança o Diálogo dos Vivos. Ele é o próprio fluxo da vida, rompendo as barreiras falsas da morte, para levar-nos aos planos superiores do espírito. Chico Xavier, ele está falando do médium, né? Hoje o realiza, com inteira abnegação de si mesmo, a serviço da causa humana e divina do Espiritismo. Não há nada a temer nem a reclamar. Só uma coisa temos a fazer: trabalhar. É isso. É o recado de Herculano Pires. Trabalhar é a nossa meta, a realidade, o que temos que fazer. Porque a espiritualidade espera isso de nós. E nós sabemos, temos lá nas leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. O trabalho, portanto, é imperioso, é imprescindível. Agora, há pouco tempo, uma pessoa que, segundo ela mesma disse, assim: eu me tornei espírita há pouco tempo. Falou que era uns 3, 4 anos. Mas ela falou assim: mas eu vou falar uma coisa, viu? Quando eu soube que depois que a gente morre tem que trabalhar, eu fiquei muito triste. Tem que trabalhar? Quer dizer, achou que deveria ficar numa nuvem tocando água. Porque ou vai pro inferno, né? Aí pode escolher. Então, quer dizer, tem que trabalhar, mas não é esse trabalho como é o nosso aqui, não é? Então, a obra toda de André Luiz relata isso. Agora, pergunta, vamos ver, quem já leu a obra de André Luiz, levanta a mão, por favor. Pô, precisa muito, muito mais. Bom, quem já leu o Nosso Lar? Aí, todo mundo, aí, Nosso Lar, o pessoal já leu mais. Mas vamos ler os outros. E aí, meus irmãos, é muito importante as casas espíritas manterem grupos de estudo. Hoje no Brasil todo e no exterior, nós vemos que estão abrindo cada vez mais e mantendo grupos de estudo. Grupos de estudo. Vou falar uma coisa com vocês. Eu faço parte de 4 grupos de estudo. Mas não sou eu que dirijo, eu faço parte. Porque eu quero estudar também. Eu também estou ali para dar uma opinião. Então, nós temos o grupo que estuda André Luiz, o grupo que estuda a codificação, o grupo que estuda a obra de Amélia Rodrigues, porque já estudamos a de Joana de Ângeles, a série psicológica. São grupos de muitos anos. Tem alguns que eu participo há mais de 15 anos. Não canso não, porque tudo é diferente. E tem uma coisa muito importante, que a gente fica amiga dos integrantes do grupo. Há uma amizade entre nós. Então nós participamos tudo junto, é aniversário, é eventos, é isso, é aquilo. Então nós sempre estamos juntos. É alguém que adoeceu, um de nós vai aplicar passe, vai visitar, vai dar a mão, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu tenho 4 grupos de estudos diferentes. Mas o 4º grupo é muito diferente. Porque ele não é realizado no centro espírita. É realizado na casa de uma amiga nossa. Esse grupo tem 15 anos. Então, esse grupo, ele não tem dia e não tem hora. É esquisito, né? O dia é domingo, sempre é o domingo. Mas é o domingo quando o grupo pode. O grupo resolveu o seguinte, que ele só se reúne quando eu puder estar presente. Não sou eu que dirijo, mas cismaram com isso. Então, o grupo é assim: Sueli vai viajar, vou. Então, o grupo não vai reunir. Reúne, a gente faz não vão, não faz. Então, é assim: às vezes eu viajo, geralmente sábado e domingo, né? Sexta, sábado e domingo. Às vezes eu viajo 2 domingos naquele mês e a reunião acontece só 2 vezes.
mas é uma reunião que a gente não quer ir embora. É boa demais. Ela começa às 4, não tem hora de acabar, não. O interessante é isso, né? Não tem hora de acabar. Por isso é que ela não pode ser do centro espírita, porque ela é diferente. Agora, o que é que a gente estuda? Espiritismo. Espiritismo o tempo todo. Essa semana nós estávamos estudando 3 capítulos, porque já estudamos em grupos separados, né? Como eu disse, André Luiz, mas agora nós estamos estudando neste grupo, que são 17 pessoas, nós estávamos estudando 3 capítulos do Obreiro de Vida Eterna, que é do André Luiz, não é? E há pouco tempo atrás, a gente pega textos, não tem uma sequência. A maioria que está presente são palestrantes. E agora vem uma coisa importantíssima. São de diferentes centros espíritas. Não é tudo de um centro só, não. Porque nós temos amigos nos outros centros espíritas. Então, vamos reunir. Então, ali nós temos representantes de 5 centros espíritas, que são aqueles que vêm, participam também. Agora, a gente não abriu para mais pessoas, porque a sala não comporta mais. É a casa de uma pessoa, o lar. Então, ali 17 pessoas. Agora, tem, para dar uma ideia, tem também um lanchinho, né, gente? Claro. E tem um lanchinho lá pelas tantas. Mas no lanche, a gente geralmente continua falando. O assunto é espiritismo no dia. Não tem outro assunto. É uma coisa muito boa. E aí a gente vai crescendo. É o crescimento. Nós temos vários médicos nesse curso, nesse grupo, e é muito importante porque um deles tem um conhecimento fabuloso do espiritismo e uma memória fantástica. Então, ele nos ensina muito. E aí é bom, porque nós vamos aumentando o conhecimento. Eu sempre digo, participem de grupo de estudo. Promovam grupos de estudos nas casas espíritas, porque é básico para formar trabalhadores. Aí que está o segredo. Porque, de repente, aqueles que estão ali gostando muito do grupo, começam a ajudar, começam a trabalhar e assim por diante. Bom, fecha esse momento agora dessa explicação. Parênteses. Agora vamos ver recados anunciando a chegada. Recados. Anunciando o quê? A codificação. O Espírito de Verdade, primeiro na promessa de Jesus há 2000 anos. Mais tarde, diz Jesus, eu vos enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de Verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque está convosco e habita entre vós. De quem que ele está falando? Qual o Espírito de Verdade que está com eles ali? Só pode ser o próprio Jesus. Então, vou enviarei mais tarde um outro Consolador, porque ele é o primeiro Consolador. Agora, depois viria o outro, para aprofundar, porque se nós olharmos a trajetória humana, o que nós vamos verificar? Nós vamos verificar, desde o homem da caverna e da mulher da caverna, o processo de progresso, crescimento e evolução. E hoje nós estamos nesse processo, continua sempre. O Espírito de Verdade, na promessa de Jesus, que veio então se consolidar mais tarde, no ano de 1855, as mesas girantes eram assim um sucesso na época na Europa e também até nos Estados Unidos. E as mesas elas levitavam, elas ficavam no ar. Depois descobriram que a mesa era muito inteligente e ela respondia às perguntas. Passaram a colocar no chão o alfabeto. E fazia uma pergunta e a mesa, que não era uma mesa muito grande, nem muito pesada, mesinha, que iam e batiam um dos pés na letra para formar uma palavra. Demoravam. Mas eles não tinham cinema, não tinham celular, não tinha TV, não tinha nada. O que eles tinham? Mesas girando. Ou então saraus, né, com as pessoas declamando, pessoas tocando piano, violino, cantando, que era uma coisa muito chique, muito bonita, e um entretenimento da época. Nessa altura estava ali presente a falange do Espírito de Verdade.
Então, vai acontecer que o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, um pedagogo famoso, com várias obras didáticas na França, não é? Ali, francesa, todas elas trazendo um conhecimento avançado, porque ele era uma pessoa que tinha uma experiência, uma capacidade incrível. Ele vai ser convidado em 1855, depois em 1856, para assistir às mesas girantes. Mas ele achou que não seria nada interessante ficar vendo aquilo, recusou 2 vezes. Na terceira vez, era uma pessoa amiga dele e ele resolveu ir. E foi à casa da senhora Plenay-Maison, em Paris, e ali ele viu as mesas girantes. E logo de imediato ele concluiu o que era óbvio: as mesas não têm inteligência. Se elas estão respondendo é porque tem um ser inteligente impulsionando a mesa. E aí ele vai começar a pesquisa. Depois ele vai participar, ele vai ser convidado para ir nas reuniões da família Boudin, também em Paris. Porque as 2 filhas desse casal, Boudin, elas já psicografavam há muito tempo. E elas tinham muitos cadernos de psicografia. E quando ele vai lá, aí sim vai começar o trabalho dele. O trabalho que ele vai fazer para compor a codificação. No primeiro momento, é claro que ele estava ainda pesquisando. Mas ele vai falar com o senhor Boudin, que era o chefe da família, o dono da casa. Ele vai perguntar se não teria uma reunião que ele pudesse ir, que ele gostaria de... E aí o dono da casa respondeu: agora mesmo ali tem uma reunião, agora no outro cômodo lá. E ele vai para assistir. E quando chegou lá, um espírito estava se comunicando. E depois ele vai contar isso no livro Obras Póstumas, do próprio Kardec. E depois, então, ele vai explicar que quando ele tinha que falar qualquer coisa com o espírito comunicante, que isso já tinha acontecido mais de uma vez, ele chamava o comunicante de meu espírito familiar. E quando ele viu que ali já estava um espírito se comunicando, e que logo para atendê-lo, logo falou que poderia atendê-lo, o espírito, falando através do médium. E ele vai então perguntar: meu espírito familiar, consentirias em dizer quem és? E o espírito responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. Vamos parar por aqui, não precisa mais nada. Vamos fazer a ligação histórica 2000 anos atrás. Quando João Evangelista, capítulo 14, versículos 15 e 16, que eu falei agora mesmo, vai dizer, vai transmitir, registrar a palavra de Jesus mais tarde: eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco para sempre. Agora, ali naquele momento, e que vos dirá tudo que eu tenho dito, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis. É ali naquele momento, 1856 anos depois, o Espírito de verdade está ali. E vai falar com ele: para ti, chamar-me-ei a verdade. Essa é a ligação histórica entre a promessa do Cristo e o momento que o Espírito de verdade, pela primeira vez, se comunica para trazer ao professor Rivaio a missão que ele teria que cumprir. E muitos outros momentos vão acontecer. Esse é o diálogo inesquecível que vai acontecer ali entre o professor Rivaio e o Espírito de verdade. E em decorrência disso, Kardec vai manter um diálogo fantástico com os espíritos. Um diálogo que propiciou 1019 perguntas. Então nós vamos ver em O Livro dos Espíritos que Kardec estava, o professor Rivaio no caso, não é? Quando ele vai começar a compor o Livro dos Espíritos, ele está começando um diálogo. Porque ele vai começar a fazer perguntas que o Espírito de verdade iria responder. E ele vai começar, a gente sabe, não é? Que eu fico a imaginar o professor Rivaio pensando qual seria a primeira pergunta. Qual deve ser a primeira pergunta? Não teve dúvida.
que a primeira pergunta teria que ser a respeito do Criador, porque nós todos fomos criados por Ele. Então, ele faz a primeira pergunta, que é Deus. Interessantíssimo, porque ele já foi tirando logo a ideia. Se ele falasse quem é Deus, era diferente, sabe? Aí ele vai pessoalizar, ele vai, que é Deus? Então Deus podia, vai fazer uma ideia completamente diferente. Que é Deus? É muito extraordinária a forma da pergunta. E aí a resposta, inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. E aquele primeiro capítulo, que está em O Livro dos Espíritos, vai apresentar também os atributos da divindade, que são fantásticos. Vale a pena ler, vale a pena conhecer, vale a pena estudar profundamente. Mas o interessante é que ali estava uma multidão, uma nuvem de testemunhos. Olha a palavra de Paulo também, 2000 anos atrás, que, vamos dizer assim, que noção de futuro, né? Que coisa interessante, pressentimento de alguma coisa que iria acontecer e aconteceu realmente. E nesse caso nós temos então a codificação, porque a multidão de testemunhas estava presente e contribuiu. Vamos ver as vozes da imortalidade, porque são vozes da imortalidade, tudo isso. E nas nossas reuniões mediúnicas, nós temos as vozes da imortalidade comunicando. Vejamos aqui essa frase inicial. O mestre incomparável asseverou que seus discípulos se calassem. Em face dos interesses materiais, as pedras falariam. E as pedras falam mesmo. Nós sabemos disso. Uma rocha que foi levada, que foi arrancada do seu habitat, do seu lugar, onde ela estava, não é bem o habitat, ali onde ela estava, essa rocha, ou por um tufão, por uma erupção vulcânica, ou por um maremoto, qualquer coisa, ela foi sendo arrastada e foi levada para um lugar muito longe, foi parar lá. Mas ela é totalmente diferente daquela região. Então ela está falando que ela não é dali. E assim começam as vozes a falar. Nós vamos verificar que tudo tem alguma notícia de alguma coisa. E aí a gente pode chegar a essa conclusão através das pirâmides, através de tanta coisa, não é? De um esqueleto, de uma múmia, de qualquer coisa. E agora, hoje, nos dias atuais, quanta coisa! Um desastre de avião, pegou fogo, alguma coisa pega fogo, o rescaldo mostra como que foi que aquilo começou. De algum jeito, as pessoas recebem um recado, recebem alguma coisa que fala, que ensina, que mostra, que cientifica a pessoa daquilo. E é coisa muito interessante. Muito bem, as pedras falariam. A gente sabe, por exemplo, um corte que acontece, por exemplo, no morro, assim, uma abertura, quantos tipos de terreno, até aquele primeiro, mais primitivo, e vai chegando aos dias atuais, está falando. É assim por diante. Então, vamos ver. O mestre quis elucidar que o silêncio dos túmulos em pedra seria rompido, e as vozes da imortalidade proclamariam o reino dos céus. Isso é fantástico, essa comparação, não é? E hoje na Terra, de uma ou de outra forma, essas vozes que jamais estiveram silenciadas conclamam as criaturas humanas a uma releitura do pensamento do mestre e a uma vivência mais consentânea com a vida com que ele nos honrou quando esteve entre nós. Como podem as pessoas hoje, não é, deturpar a vida de Jesus, deturpar os seus exemplos, a sua imagem, tudo isso, não é? Se conteúdo é do mais alto nível que o ser humano pode alcançar, e por não alcançar isso, é que o ser humano faz esse tipo de coisa. Agora estamos aqui para encerrar, Dr. Bezerra de Menezes, que ele está dizendo o seguinte, também vozes da imortalidade. A mediunidade será entre nós
o sinal de Jesus. Como na mitologia bíblica, o arco-íris era o sinal da aliança de Deus com os homens. Continua, doutor Bezerra. O nosso arco-íris é a mediunidade, meus filhos, por cuja boca falarão as vozes, por cujas mãos escreverão os mensageiros do Senhor, por cujos pés jornadearão os obreiros da era nova, na multifacetada faculdade de intercâmbio espiritual. Isso é um trecho de uma mensagem psicofônica recebida por Divaldo Franco em 3 de agosto de 2008, no Centro Espírita Blossom, em Los Angeles, na Califórnia. E essa mensagem está no livro Dr. Bezerra, Em Nome do Amor, editado pela FEB. Mas vejamos aqui algo muito importante e interessante. Na mitologia bíblica, o arco-íris era sinal da aliança com Deus, né? Da aliança de Deus. E ele fala que o arco-íris que nós temos é a mediunidade. Aí vamos lembrar uma coisa de Chico Xavier. Chico Xavier, aos 17 anos, vai participar pela primeira vez de uma reunião mediúnica. Até então, muitos momentos em que os espíritos falavam com ele, através dele e tudo mais. Mas ele ainda não tinha conhecimento apropriado para entender isso. Ele vai ser convidado e vai participar pela primeira vez de uma reunião mediúnica. E lá no casal, na casa de um casal amigo, a senhora, dona da casa, colocou de frente a ele papel, caneta, lápis, tudo que ele quisesse para escrever. Quem sabe ele escrever? E a reunião começa. E nem bem a reunião começa, Chico pega o lápis e escreve velozmente. 17 páginas. Deve ser uma página para cada um ano de vida. 17 anos, 17 páginas. Eu que falo essa brincadeira. Ele escreveu 17 páginas. Depois, quando ele vai ler, aquela maravilha. E aí perguntam se ele tinha visto algum espírito. Ele vai contar que viu muitos. Tinha muitos espíritos. E aí ele vai dizer que aqueles espíritos, eles tinham uma cor, porque cada um deles irradiava uma cor diferente. E era tão bonito, tão lindo, que ele passou a chamar aquele grupo de espíritos de meus irmãos do arco-íris. Olha o fundamento disso tudo. Olha a beleza, como as coisas encaixam. Na doutrina espírita é assim. Quanto mais a gente estuda, mais você vai ver os encaixes. Mais você vai ver as interligações entre o que um falou há 2000 anos, o que o outro falou há 500 anos, o que o outro está falando agora. É assim. Mas para isso precisa estudar. E aqui está falando de mediunidade. Médium precisa estudar, senão ele não vai para frente. Ele vai fazer sempre o mesmo tipo de comunicação. Reunião igual, é sempre essa que falta estudo. Se a reunião toda semana é mais ou menos igual. Eu tenho mais de 60 anos de mediunidade. Nunca uma reunião foi igual a outra. Nunca. Então, se a reunião está na mesmice, se determinados médios toda semana é mais ou menos aquilo, falta de estudo. O médium tem que estudar. É como se faz o médico. O médico tem que estudar, vendo? Ai, dele se ele não estudar. Ele precisa participar de congresso, aquelas coisas todas, porque ele tem que estar ciente dos avanços da medicina. Agora o médium precisa estar ciente dos avanços da doutrina, porque ela está cada vez mais ampliando o ensinamento. Aí a gente vê obras como agora, sem falar da do Chico, não é? Que é o máximo que nós temos, mas falando também um pouco de Joana de Ângeles, falando de Manuel Filomeno, de André Luiz, desses outros que foram chegando, trazendo mais notícia, trazendo mais ensinamento. A doutrina vai crescendo e nós vamos crescendo com ela, desde que estudemos. As casas espíritas abram grupos de estudos, se é que não vão abrir. Eu que viajo muito, eu vejo isso tudo aí, no norte, no nordeste, para todo lado, no sul, todo mundo está fazendo grupo de estudos. E é muito importante. E o médium precisa se autoavaliar. Ele precisa analisar a ele mesmo. E
compreender que ele pode cometer erros, sim. Mas, se através do estudo ele está frequentando e constantemente fazendo isso, ele vai saber aonde ele pode melhorar. Não é? Onde ele pode cada vez mais ter um conhecimento. E aí o trabalho cresce. E a extensão do grupo mediúnico cresce. Ao invés de atender sempre só o mesmo grupo de espíritos dentro de uma categoria, vai ampliando. Vai ampliando. Porque aí nós vamos vibrar num outro padrão, nós médiuns e todo o grupo, não é? Porque não é só médico que tem que estudar, não. Aquele esclarecedor ou doutrinador ou dialogador, estuda muito. Porque eu vou falar uma coisa com vocês. Na reunião mediúnica, a parte mais importante não é o médico, é o doutrinador. Porque receber espírito não é difícil, não. Vai conversar com o espírito para você ver o que é. Porque chegar lá o espírito e você daí a pouco fala assim, meu irmão, pense em Jesus, agora vai em nome de Jesus. Isso é muito fácil. Agora, saber o que o espírito quer dizer, o porquê que ele está falando isso, o porquê daquilo, conseguir encaminhar o espírito é a coisa mais difícil. Aí sim. Então, nós precisamos estudar. Eu falo isso assim, com muito entusiasmo, porque eu estou entusiasmada com isso. Eu fico motivada com o estudo, né? E a beleza que ele nos transmite. E aí, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui, não é? Com o Dr. Bezerra, e agora falando para nosso fecho, a missão do Espiritismo: esclarecer, consolar, cristianizar, libertar. O Espiritismo consola, por que esclarece? Porque se não esclarecesse, não consolaria. Porque a pessoa fala assim, meu filho morreu, minha filha, alguém, um ente querido, um desastre, ou isso, ou aquilo, um crime, um tiro. Por quê? Por que isso aconteceu com meu filho? Por que aconteceu com meu ente querido? Não tem resposta. Não tem resposta. Alguém pode dizer assim, a vontade de Deus, isso é resposta? E a pessoa fala, mas que Deus, em que vontade? Por que não foi de outra pessoa? Tem que ser da minha família, não é? Então começa por aí. Agora, se a pessoa vai começar a entender a doutrina espírita, o motivo, as situações, o que é o passado, então, e sobretudo que a vida continua, aquele ente querido está vivo, não morreu. E se há amor entre eles, o amor continua e prevalece, pode aumentar até. Então, a doutrina consola porque esclarece. Cristianizar, trazer o Cristo de volta, trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, porque nós precisamos pensar no Espiritismo diante de problemas da vida, da encruzilhada da vida, muitas vezes acontece, e nós não sabemos que caminho nós vamos seguir, nós vamos pensar, eu sou espírita, como eu devo proceder? Como deve ser o caminho que eu vou trilhar? Porque não adianta, se a pessoa vai fazer como faz todo mundo, então não adianta ser espírita. Porque reconhece-se o espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E é isso que é o nosso papel. E esta, meus irmãos, é a religião cósmica do amor. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês na noite de hoje, sabendo que os recados do além estão por aí, nossos irmãos, nossos amigos espirituais, e vamos procurar na doutrina espírita a resposta, o caminho, porque este é o caminho que Jesus nos ensinou. Ele é o caminho da verdade e da vida, e a doutrina espírita mostra exatamente isso. Que Jesus abençoe as casas aqui presentes, esse trabalho que é feito nessa cidade, muito importante, Semana Espírita, Mês Espírita, essa união dos espíritas é fundamental. Nós já somos poucos, separados. Nós temos que nos unir, mesmo com algumas divergências, respeitando, não é? Para depois nos ajustarmos e nos amarmos. Muita paz, que Jesus abençoe a cada um. Muito obrigada.